Paz do Senhor, amém, irmãos? Deixar alguns avisos aos irmãos. Amanhã, continua aí a oração que é feita toda segunda-feira. Na terça-feira tem a reunião das irmãs a partir das 7h30 da noite. Quarta e sexta, culto nas congregações, sendo que nessa sexta nós estaremos lá em Conceição das Pedras, nosso irmão Redevila, a congregação lá estará comemorando o 6º aniversário. Então, o irmão já está lá aguardando a presença da igreja para, junto com ele ali, se alegrar no Senhor. Nessa sexta agora, nosso irmão Emílio está vendo aí a possibilidade da condução. Você que quer estar indo, fale com o nosso irmão. E no domingo também e no sábado continua lá a festividade. E aqui na igreja, pela manhã, a escola bíblica dominical. Nós estaremos falando sobre louvor e adoração. Venha participar, vai ser muita bênção de Deus. E à noite, o culto da família, que é realizado todos os domingos às 7h30. E me esqueci aqui também da quinta-feira. Quinta-feira é o nosso culto de doutrina. Amém? Guardaram aí? Está cheio de atividades para essa semana. Louvado seja Deus. Se prepare aí para estar glorificando o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e você vai abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Quase toda a igreja já é familiarizada com esse versículo. É um versículo tradicional dos cristãos, tanto quanto o Salmo 23, como também o Salmo 91. Capítulo 3, versículo 16, o que diz aí na sua Bíblia, irmãos? Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha colocar no nosso coração toda a revelação deste tremendo versículo da tua palavra, que o Senhor possa introduzir em nós o desejo e a vontade de executar tua palavra, não somente ouvi-la, mas de certa forma praticá-la no dia a dia. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Hoje, como é um dia que nós tiramos para relembrar a obra missionária, aquilo que Jesus ele realizou quando aqui nesse mundo ele esteve evangelizando todos os povos, mostrando a realidade do reino de Deus e daqueles que de certa forma teriam necessidade de entrar nesse reino ou até mesmo de herdar esse reino por meio da palavra de Deus. Essa palavra ficou, irmãos, e muitas pessoas aceitam muito bem a ideia de Deus. Aceitam até que Deus criou todas as coisas, aceitam que Deus, ele é soberano sobre toda a terra, porque, na verdade, irmãos, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez foi feito de maneira especial, de maneira que única e exclusivamente poderia ter sido feito somente por Deus. Quando nós olhamos as coisas por Ele criada, quando nós olhamos até mesmo o ser humano que Deus fez, segundo diz a Bíblia, mostrando em Gênesis, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Nós olhamos o corpo humano e vemos até a complexidade que é o ser humano e os mínimos detalhes que nós notamos em nós mesmos. Nós vemos que por trás disso
sempre e de qualquer que seja o pensamento de alguém, vai levar à existência de um ser totalmente dotado de inteligência, de sabedoria e de conhecimento. Quando entendemos que o ser humano é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos ver que a mensagem do Evangelho, ela vem por meio do amor de Deus, ela vem por meio da graça, da misericórdia de Deus, para uma geração, para um povo que, de certa forma, herdou em segundo plano uma herança de pecado, de distanciamento de Deus, de revolta contra Deus e até mesmo de rebelião contra o seu Criador. Por isso nós temos em vários países, em várias nações, em vários lugares e até mesmo vilarejos, uma ideia diferente acerca de Deus. Mas todas as ideias, todos os pensamentos acerca de Deus é que Ele é soberano, é que Ele é um ser que está acima de todo e qualquer entendimento humano. Mas a Bíblia, ela vai mostrar um plano de Deus para que as nações, para que os povos entendam que só existe um caminho de retorno ao Pai. Só existe um caminho de retorno a Deus. Ontem na teologia, nós estudamos aqui acerca da salvação, acerca de um assunto que a teologia chama de soteriologia, é o estudo da salvação. E nós introduzimos o estudo com o pensamento de Jesus no capítulo 14 desse mesmo evangelho que lemos, aonde ele diz para os judeus, para aqueles que estavam próximos dele: credes em Deus, mas credes também em mim. Nós vimos ali, explanando o texto, pegando até a ideia de alguns irmãos, alunos, do curso de teologia, que às vezes a pessoa, ela não sabe fazer o diferenciamento daquilo que de certa forma Deus fala na sua palavra acerca da salvação. E é por isso que existe a ideia corrente no mundo inteiro, que a pessoa pode se salvar pelas suas obras, que a pessoa pode se salvar pelo seu comportamento bom diante da sociedade. Quando alguém, que é de boa índole no meio da sociedade, ele falece, logo já vem a ideia no coração do homem que ele descansou. E ele saiu desse mundo de tormento, desse mundo de tribulações e está num lugar de descanso. A ideia é que todos se salvam e que o amor de Deus, no qual nós vamos tratar hoje, é um amor que determina a salvação a toda a humanidade. Quando nós lemos o contexto desse texto que lemos, Jesus coloca uma posição para que as pessoas se salvem. E ele fala acerca dessa posição com um mestre da lei chamado Nicodemos. Jesus vai citar o que lemos aqui, depois de uma conversa com um mestre da lei, com um judeu, que tinha por natureza filiação a Deus, segundo a sua descendência. Ele seria ali um homem agraciado com a salvação, porque era um filho de Abraão, ou seja, uma descendência de Abraão. Para esses judeus, tanto como Nicodemos, Jesus disse: credes em Deus, mas credes também em mim. E quando Jesus prossegue no seu pensamento, credes também em mim, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que a mensagem da cruz, ela desaparece de muitos púlpitos hoje em dia. Muitos cristãos estão acostumados a irem à igreja e saírem dali com uma palavra determinada por um líder ou até mesmo por repetição
de um irmão ao lado, fala para o seu irmão, você é uma bênção, fala para o seu irmão, você pode todas as coisas, fala para o seu irmão, Deus é contigo, para que a pessoa tenha uma consciência de que ela está no caminho correto, de que ela está com Deus. Hoje é estipulado a repetição de frases de efeito. Então, nós vemos que o Evangelho, segundo a Bíblia ensina, segundo a Bíblia mostra, está em grande decadência em nossos tempos. Porque não é, de certa forma, louvável dizer a uma pessoa o que nós vamos ouvir aqui, dentro desse pequenino texto, aonde Deus colocou uma condição para alguém se salvar. Aonde Deus colocou um refúgio para aqueles que estão indo ao inferno. E falar em inferno, hoje em dia, não dá marketing, não dá no coração das pessoas a satisfação de estar num culto aonde ali o pregador diz que ela ou que talvez aquele que ainda não tem Jesus como Senhor, ele corre o risco de, se não encontrar a verdade, fechar os olhos nesse mundo e abrir os olhos no inferno. Porque, na realidade, a Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra de Deus aqui, irmãos, ela vai nos mostrar algo muito interessante, algo muito propício de Deus. Toda a criação de Deus está debaixo do mais profundo amor e desejo de felicidade. Deus não tem, de certa forma, a sua ira baseada em uma vingança. Deus não quer se vingar do ser humano. Pelo contrário, a Bíblia aqui diz, através do escritor João, pelos lábios de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira que João escreve, ele não consegue expressar, mas ele quer dizer que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, está debaixo ainda do amor de Deus. Ainda que este homem criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, ele tenha se rebelado contra Deus. Deus não odiou aquilo que ele fez. Deus não odeia a imagem e semelhança que ele um dia colocou nos homens. A Bíblia diz em Gênesis que Deus revela a maior demonstração de amor em tudo que fez após ter criado todas as coisas. Em Gênesis 1, versículo 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o sexto dia. Então, a Bíblia aqui nos informa, e Salomão escrevendo Eclesiastes, ele diz que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitos males. Então, nós vemos que aqui, através do Gênesis, Deus amou o mundo. A visão de João é que Deus criou todas as coisas debaixo de um amor sustentável, ou seja, Deus tendo a capacidade de criar, sustentar e governar todas as coisas que ele fez. Deus trouxe à existência um ser humano à sua imagem e à sua semelhança, não para viver debaixo de situações como vemos aí nesse vídeo, de maneira alguma. Deus não trouxe o ser humano a este mundo para viver depressivo, angustiado, oprimido, sobrecarregado. Deus não trouxe o ser humano a esse mundo para viver debaixo de opressão maligna, mas para viver debaixo do seu cuidado e da sua misericórdia. Por isso, Deus não deixou o homem em qualquer situação. Criou, diz a palavra de Deus, um lugar especial para Deus, para o homem, aliás. Deus criou um lugar aonde ali o homem governaria, teria sobre a vida do ser humano, do casal que Deus fez e colocou no Éden, a autonomia de governar tudo aquilo que Deus tinha criado. Mas Deus colocou uma ordenança. De tudo que Deus fez, ele poderia usufruir.
Não havia limites para que eles, de certa forma, não tivessem prazer, felicidade e alegria em toda a criação de Deus. O único limite era na personalidade humana. Dentro do livre-arbítrio havia um limite: obediência ao Senhor. A vida do homem, a eternidade do ser humano criado por Deus, dependia dele mesmo. Dependia de uma decisão sua. Foram seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas com livre-arbítrio. Quando o homem é tentado a desobedecer a Deus, e ele, por sua vez, opta pela desobediência a Deus, ele é retirado do jardim. Ele é colocado fora do lugar de delícias. Ele começa a experimentar coisas que ele não conhecia, coisas que ele não estava preparado para enfrentar, porque Deus falou com eles que no dia em que eles desobedecessem aquela ordem, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Eles teriam fim de dias, ou seja, a morte entraria também no mundo que ali Deus tinha preparado para o ser humano. E a partir desse momento, conhecendo o bem e o mal, mas não capacitado para ter domínio sobre o mal, o homem começa a ser vencido pelo mal, a ser vencido pela própria transgressão que no seu coração agora reinava. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano de resgate, Deus tinha um propósito de remir aquela raça caída, que iria, de certa forma, progredir sobre a terra. O primeiro assassinato começa na família de Adão. A primeira desobediência gera já comuns desobediências relacionadas ao mal, como intrigas, inveja, ira e morte por assassinato. Um irmão mata o outro irmão por inveja. No Éden, Deus anuncia o seu plano de salvação. No Éden, Deus tipifica o plano de salvação para toda a humanidade. Então não é algo que eu e você estamos falando hoje. Não é algo que Jesus começou a pronunciar quando ele esteve nesse mundo há aproximadamente 2000 anos atrás. A salvação é imediatamente anunciada depois da queda de Adão. A salvação e o remir toda a geração de Adão debaixo de um preceito foi anunciada no Éden. E ela começa a ser pronunciada pelos profetas. A progressividade dessa salvação, ela é anunciada de geração a geração por boca dos profetas. A começar, com certeza, pelo próprio Adão, porque na sua família havia quem servia a Deus e havia quem rejeitava a Deus. Essa posição de rejeição, mesmo sabendo quem é Deus, ela é de livre-arbítrio do ser humano. Ela não pode ser imposta. A salvação não pode ser imposta por um sistema de doutrina, por uma questão sacerdotal, como muitas religiões fazem. Porque eles anunciam ter um método para a salvação. Não existe. A Bíblia diz que Deus amou o mundo no que está hoje, o mundo no que esteve no passado, até mesmo o mundo que foi destruído pelo dilúvio. Deus amou aquelas pessoas. E para isso, o segundo ponto que nós vemos nesse versículo, que o amor foi de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o único com o Pai, o Filho que veio do próprio Deus. E se aprofundarmos mais na Bíblia, nós vamos ver que é o próprio Deus que se coloca na vida do Filho, onde a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso Deus amou o mundo. Deus quer reconciliar com Ele
o mundo, mas não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que a humanidade pensa. Não é pelas obras. Não é por ser bonzinho, não é por nunca ter ofendido ninguém. Não é por isso, ainda que fosse possível uma pessoa estar vivendo até a idade desse dia de hoje, dia 13/11/2016, sem nunca ter ofendido ninguém, ele não poderia ser salvo pela sua justiça. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Por isso Deus tem que enviar o seu Salvador, o meu Salvador. De onde? De uma linhagem celestial. De uma linhagem que não tem nenhuma posição com o pecado e nenhum restígio dessa raça pecaminosa. Por isso Jesus não nasce de um relacionamento sexual. Por isso Jesus não nasce de uma intervenção entre um homem e uma mulher, uma junção entre os dois num relacionamento sexual. Não é esse o motivo que aqui Deus fala, ter amado o mundo. Não é esse o motivo, porque isso seria até um prazer, uma glória para a família que de certa forma pudesse gerar o Filho de Deus. De forma alguma foi assim. Todo plano, todo propósito, todo decreto vem de Deus. É o mesmo Deus que é traído na sua primeira criação, a qual vira as costas para Deus. É esse Deus que vem em auxílio. Por isso a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho. Ele deu o seu único Filho, sem pecado, imaculado, para que de certa forma nós tivéssemos agora a perspectiva de viver novamente com Deus. Porque a nossa vida, ela é eterna. Jesus disse que matam o corpo, mas não podem matar a nossa alma. A alma do ser humano não morre. A alma do ser humano, desde Adão até os dias de hoje, elas já tiveram uma definição para aqueles que morreram, para aqueles que não existem mais. E se algum de nós ainda não acredita no inferno, Jesus foi o que mais falou dele. Jesus foi o pregador que mais anunciou sobre o inferno. Ele falou nos evangelhos 13 vezes a palavra inferno. Ele falou nos evangelhos 5 vezes a palavra lago de fogo. E ele falou a palavra Hades, que simboliza também um destino para as almas que estão distante de Deus, 10 vezes nos evangelhos. Somente no evangelho de Mateus ele fala 9 vezes a palavra inferno. E hoje as igrejas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, muitas vezes têm medo de pregar sobre o inferno. Ele deu aos primeiros humanos, irmãos, o nosso Deus, a perspectiva de viver para sempre sobre a terra. Mas havia uma condição, como já disse de início, eles teriam que ser obedientes. E entrou ali naquele caminho, naquela vida, naquele primeiro casal, a desobediência. E a desobediência, segundo a Bíblia, passou a todos os homens. Então Deus providencia a redenção, ele notifica essa redenção, quando ele cobre Adão, ali e sua esposa, com peles de animais. Ele traz, claro, a ordem e a simbologia das coisas no Éden. A providência para o nosso perdão é de Deus. É Ele que, segundo Paulo, na sua longanimidade, nos concede o direito à salvação. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ninguém pode entrar aonde Jesus entrou simplesmente por méritos e por obras humanas, de forma alguma. A salvação, ela é notificada no Éden por uma providência divina. O homem sem Deus, a tendência dele é sempre se distanciar de Deus. É Deus que vai em seu auxílio, como no início. É Deus quem procura Adão e quem chama Adão. A ideia de Eva e de Adão era se esconder de Deus por causa da santidade e da justiça de Deus.
Mas quando Deus nos encontra, Deus pergunta: Adão, onde estás? Essa é a pergunta, irmão, que hoje se faz. Essa é a pergunta que hoje devemos fazer. Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê aquela pessoa que estava vindo na igreja? Por que não vem mais? Cadê aquele que veio visitar uma vez e não voltou mais? Cadê aquela amiga? Cadê aquele amigo que tanto era meu amigo, que tanto era minha amiga quando eu não era cristão? Agora que eu me converti, ela desapareceu, ele desapareceu. O desejo de mostrar essa realidade de um perdão, de uma misericórdia, de um caminho de retorno, vem de Deus. E quando é que isso se manifesta a nós, irmãos? A Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus vem preparando o caminho, Deus vem preparando a redenção, vem mostrando aos seus profetas aquilo que vai acontecer futuramente. E em Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Deus tem a necessidade de prover um sacrifício para que nem todos os homens se percam. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, deu o seu Filho unigênito, a terceira parte do versículo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em Jesus. Existe um princípio, existe algo no Evangelho que às vezes nós esquecemos de mostrar à sociedade. Existe algo no Evangelho que entra em acordo com a justiça de Deus. Deus tem um preceito, isso significa que há uma condição para se obter a vida eterna. Há uma condição para se herdar a vida eterna. Não é através de uma reencarnação, não é através de uma aprimoração do espírito, por até mesmo ali momentos de isolamento, yoga, relaxamento. Não é nada disso. Não é nada comparado ao que o homem possa fazer. Não é nada comparado a uma estipulação doutrinária. Não é nada comparado a um estatuto humano estabelecido. É um decreto de Deus. E quando é um decreto, não tem como mudar. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê possa obter a vida eterna. Segundo a Bíblia, simplesmente acreditar que Jesus existe, simplesmente acreditar que ele morreu numa cruz, não é o suficiente. Porque isso até historiadores conhecem. Porque isso até professores conhecem. Porque isso até os ubandistas, os macumbeiros, os feiticeiros conhecem. Toda a humanidade conhece esse nome. Toda a humanidade sabe a respeito da história de Jesus. Até aqueles que não creem nele, aliás. Até aqueles que não creem em Cristo conhecem a história desse homem chamado Jesus, que morreu na cruz ali do Calvário, no alto do Gólgota. Todos conhecem. Até filmes foram feitos. Mas isso não basta. Conhecer ou saber acerca da existência de Jesus não basta. A Bíblia aqui diz: para que todo aquele que nele crê. Como é que eu creio em Jesus? Como é que eu preciso acreditar em Jesus? O apóstolo Paulo, ele tinha uma tese formada acerca de Cristo.
E ele fala da sua tese no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 3 e 4. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É o primeiro ponto de Paulo. Ele continua: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O crer em Jesus, segundo João está dizendo, é acreditar no plano de Deus, que foi idealizado por Deus, segundo a Bíblia ensina, antes da fundação do mundo. Que foi anunciado à humanidade não segundo fábulas, não segundo ensinamentos de homens, não segundo conhecimento humano algum, mas Paulo diz segundo as Escrituras. A tese de Paulo acerca do sacrifício vicário, que é o sacrifício substituto para a nossa salvação, é que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que ele foi sepultado, e que depois de sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele disse que ressuscitaria, segundo as Escrituras. Uma fé não racional, não uma fé inventada, não uma fé criada para fugir de algum conceito ou de algum problema na sociedade, de jeito nenhum. Não é uma fé para trazer no coração da pessoa uma nova evidência de que agora as pessoas vão vê-la como uma pessoa que frequenta igreja. Não é isso. Aqui a Bíblia diz que nós temos que crer que Deus deu o seu Filho unigênito. Nós temos que crer que Deus amou e ama o mundo, que Deus providenciou para nós e para todos aqueles que creem, segundo as Escrituras, uma salvação do inferno e da condenação. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua. Na sua explicação, ele inclui, porque Deus nos deu o amor de Cristo que nos constrange. Ele diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Deus, o amor de Cristo, nos constrange a isso. Não é um constrangimento, aonde somos ali inibidos por algo de errado que fizemos. Não é um constrangimento que nos causa vergonha e insatisfação diante daquilo que, de certa forma, ali viemos a falhar. O constrangimento que é agora ocasionado no coração daquele que crê, é o constrangimento de estar vivendo diferentemente daquilo que a Bíblia ensina como devemos viver diante de tão grande salvação recebida. O amor de Cristo nos constrange a isso, a não mais viver uma velha vida, uma vida de volta aos costumes antigos, aonde Hebreus diz que se retornamos a essa vida, nós crucificamos Cristo novamente. É por isso que Paulo diz que esse amor, ele nos constrange, porque é algo que nos leva a uma gratidão imensa. Não existe coisa mais gratificante do que você sentar com alguém e anunciar a ele esse plano de salvação. Não existe maior alegria na nossa alma quando uma pessoa ouve esse plano de salvação e você pergunta para ela, você quer ter um compromisso com Deus? Ela diz, eu quero.
E naquele momento você ora e o Espírito Santo vem sobre a vida daquela pessoa. Porque é uma das condições que Deus colocou. Recebe o Espírito de Deus aquele que crê. Recebe o Espírito de Deus aquele que morre juntamente com Cristo no batismo. Aquele que de certa forma não vive mais para si, mas a gratidão sincera pelo sacrifício de Cristo motiva ele a fazer mudanças em seu caráter, em sua vida e até mesmo em seus relacionamentos. A gratidão de ele receber algo que não merecia. Por isso, a palavra aqui, aquele que nele crê. No dicionário bíblico Wiener, quer dizer confiança. Aquele que nesse plano confia. Aquele que nesse plano coloca toda a sua obediência e satisfação e constrange-se diante de tão grande porta aberta para a sua salvação. É isso que a Bíblia diz aqui quando fala para que todo aquele que nele crê não pereça. É a quarta colocação do versículo. Mas tenha a vida eterna. Saber isso, irmãos, é muito importante, porque todos os nossos esforços, praticamente, são aplicados para termos uma vida feliz, para termos uma vida sobremaneira na face da terra abastada e até mesmo sem complicações. Nós nos esforçamos muito para isso, mas o quanto temos esforçado para entrarmos numa vida eterna? O quanto temos mostrado para as pessoas a condição que Deus propôs, usando esse versículo da palavra de Deus. Quando ele conclui dizendo que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que de certa forma condenasse o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo todo perece. Aqueles que não têm Jesus como Senhor de suas vidas estão perecendo. Aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas estão como aquele homem na parábola que Jesus conta acerca de um grande fazendeiro que ali numa colheita que teve em um certo ano, ele colheu bens de forma exuberante, de forma grandiosa, e ele ali reunindo com os seus empregados, ele diz: o que farei? Vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, porque nesse ano a minha colheita foi muito grande e tenho bens para toda a minha vida. Vou fazer isso. Vou ali deitar, descansar e dizer para minha alma: regala-te, regozija-te, porque tem bens para viver muitos anos sobre a terra. Era o momento tão sonhado da aposentadoria. Era o momento tão sonhado de viver sem fazer nada. Era o momento tão sonhado daquele que pensa em acertar um prêmio da loto acumulada sozinho. É a alegria de quem diz: estou feliz, não preciso de mais nada, acabaram-se os meus problemas. É a alegria daquela pessoa que acha que encontrou realmente o caminho da felicidade. É a alegria daquele homem, daquela mulher que diz: agora não preciso mais dos bancos, não preciso mais dos empréstimos, não preciso mais dos amigos que forneciam ajuda em tempo de dificuldade. É o momento agora em que o homem se encontra satisfeito sobre a terra e ele vira para si e diz: eu venci. Aí lá do alto vem uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Toda a terra está debaixo dessa palavra. Perecer, perecerá, perecerão. Todos os humanos, todos os seres nascidos de mulher, estão debaixo dessa palavra. Eles não têm mais o direito, eles não têm mais
até mesmo a autoridade de dizer: ninguém vai me impedir. Eu vou fazer o que eu determinei e agora vai ser do jeito que eu quero. Porque ele não sabe se naquele dia que ele pronuncia isso, um anjo de Deus foi lá e retirou a ficha do fulano e levou para Deus e disse: é a vez desse. Lá de cima, disse Jesus, veio a voz: louco, essa noite pedirão a tua alma. A vida oferecida a Adão primariamente também está sendo oferecida a toda a humanidade, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse homem contado ali numa parábola de Jesus é a figura do ser humano que dorme e não sabe o que vai ser daquele momento em diante. Ele dorme com planos, com projetos, mas ele não sabe, ele não tem a compreensão disso, se amanhã ele acorda para cumprir esses projetos ou esses planos. Ele não sabe o que vai ser da vida dele daqui a 1 hora, a 20 minutos, a 30 minutos. Ele não sabe os seus dias. Ele faz planos para viver muito. Ele faz até mesmo alguns acompanhamentos médicos para viver muito. Ele pode ter acesso à maior ou às maiores tecnologias inventadas pelos seres humanos para dar longevidade à vida humana. Ele pode ter isso, mas ele não pode ter certeza que ele vai viver 1 segundo adiante. Somente Deus sabe, somente Deus conhece. E é por isso que Deus não quer que alguém pereça sem Cristo. Ele não quer que a humanidade pereça sem Jesus. A última parte desse versículo mostra a promessa de Deus para aqueles que exercem a fé no resgate que Deus proveu e vivem de acordo com os padrões divinos, porque a salvação não vem por mim nem por você. Eu posso bater o pé com Deus, eu posso querer do meu jeito, mas a hora que Deus nos chamar, lá em cima, lá no dia do juízo, as coisas se resolvem conforme está escrito. As coisas vão ser, de certa forma, resolvidas no tribunal, conforme manda o estatuto que Deus proveu, segundo a sua palavra. Há perspectivas diferentes, irmãos, para os que se beneficiam do amor de Deus. Há fontes de salvação, diz o profeta Isaías no capítulo 12, versículo 3. Ele diz: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes de salvação. A promessa de Deus e de seu amor, ao contrário dos que pensam que ela é para todos. A promessa de Deus é condicionada. A promessa de Deus, ela é condicionada ao seu decreto. Nós lemos ali, aos que creem. Porque é Jesus quem diz: quem não crê já está condenado. Porque não creram no unigênito Filho de Deus. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, disse Jesus: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muita gente, infelizmente, Jesus disse que não são poucos, muitos entrarão por caminhos contrários àquilo que Jesus propôs na sua palavra. O que ele disse é para que você, eu e todos aqueles que de certa forma acreditem em Deus, que continuem acreditando. Ele disse: credes em Deus, mas credes também em mim. A maioria dos sermões que ouvimos dificilmente são temáticos com Jesus entronizado nesses sermões. A palavra, o nome
Jesus foi trocado por um nome, ou até mesmo pelo adjetivo do nome, que é Deus. Todo mundo usa. Esse pronome utilizado, Deus, todo mundo usa. A paz do Senhor, a paz de Deus, Deus te abençoe. É uma prerrogativa usada no nosso palavreado social. Você que está acostumado a dizer a alguém, Deus te abençoe, diga para ele, Jesus te abençoe. Você vai ver que talvez não haja resposta, talvez ele não entenda o que te responder, porque Deus te abençoe pode ser qualquer Deus. Deus te abençoe pode ser o Deus do feiticeiro, do macumbeiro, do idólatra. Deus te abençoe para mim, para você, é o Deus da Bíblia. Deus te abençoe por conveniência de alguém que não conhece o Senhor, é o Deus que ele serve. Experimenta a partir de amanhã cumprimentar alguém, se você tem um costume, vira para ele e fala, Jesus te abençoe. Você vai ver que há uma diferença, há uma reação diferente diante desse nome. Porque esse nome é o nome que está acima de todo nome. E esse nome está sendo tirado dos púlpitos, dos hinos, das declarações cristãs. Preste atenção, você ouve algum hino, eu tenho certeza, eu já ouvi vários, que você não vê o nome de Jesus uma vez sequer no hino, mas Deus repetidamente. Jesus disse, credes em Deus, mas credes também em mim. Por quê? Porque Deus propôs em Jesus o plano de salvação. Ele deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. E é Ele mesmo quem diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. Jesus ensinou. E Ele nos prepararia um lugar. Então a humanidade, irmãos, e principalmente aonde o Evangelho ainda não chegou, ela está aparecendo. Todos aqueles que morrem, todos aqueles que fecham os olhos nesse mundo, não entram na eternidade com Deus sem a filiação de Jesus, sem crer no sacrifício de Jesus. Filipenses 3, 21 e 22 diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilde e tornará como seu corpo glorioso, por meio do seu grande poder que o torna capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. É essa a ideia cristã. A convicção de um cristão não é os tesouros dessa terra. Jesus diz que é entesourar-se no céu, aonde a traça não corta, aonde a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não minam e nem roubam. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele só crê porque o Espírito Santo de Deus o revelou, o mostrou, o conscientizou. João, no Apocalipse 7:9, ele diz, depois dessas coisas, eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, porque Ele é o nosso Salvador. É diante do Cordeiro que nós vamos estar. Para nós Ele continua sendo o Cordeiro. Para nós Ele continua sendo o Salvador. Nós vamos nos apresentar diante do Cordeiro. Mas aqueles que perecem vão se apresentar diante do leão da tribo de Judá. É diante de um leão, ou da figura personificada no Apocalipse, como alguém que vem com a fúria de um leão, com alguém que vem exercer o juízo sobre a terra e sobre aqueles que rejeitaram a ele. Agora, para os crentes, disse João, de todas as línguas, povos, nações,
tribos. Ele viu diante do trono, em pé, e diante do Cordeiro. Porque a estes foi-lhes dado o poder de entrar pelas portas. O poder de entrar pelos caminhos da salvação. O poder de entrar pelo caminho que Deus abriu através do seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Contra estes, diz a Bíblia, não há condenação. Eles não entrarão em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Essa é a promessa do Evangelho de Jesus Cristo. É uma promessa grandiosa demais para que, de certa forma, nós a desperdicemos com coisas desse mundo. É uma promessa que muitas pessoas recebem, e ali, quando recebem essa promessa, para eles nada mais importa. Então, a conclusão desse texto é que Jesus é aquele que nos salva. Não é mais uma teoria, mais um invento, mais uma coisa nova que apareceu. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é mais um método novo que surgiu por aí. O Evangelho continua sendo aquele que Jesus pregou. O Evangelho continua nos livrando da condenação eterna. A vida eterna, todos os seres, como já disse, eles herdam na sua alma. A alma do homem não finda com a sua morte. A alma do homem, ou ela vai para um lugar de descanso com Deus, ou ela vai para um lugar de tormento com Deus, ou no céu, ou no inferno. É o estado contínuo dessa criatura que está vivendo sobre a terra hoje, tanto eu quanto qualquer outra pessoa. A escolha é minha, a escolha é da pessoa. O Evangelho está aí sendo pregado, anunciado, e a Bíblia diz: felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas são essas, que Jesus agora, ele nos livra do caminho do inferno. O cristianismo só trabalha com duas vertentes, irmãos. Só trabalha com duas vertentes, céu e inferno. O cristianismo não trabalha com a figura de um lugar intermediário, aonde alguém vai pagar ali os seus pecados e vai depois morar no céu. O cristianismo trabalha somente com duas hipóteses: condenação e salvação. Porque na realidade é uma oportunidade, como diz a própria palavra. É uma oportunidade que Deus está nos dando para recuperar novamente a nossa condição de vida com Ele. Não é uma obrigação. Deus poderia fazer o que fez ali nos tempos de Noé, nos dias atuais, e nenhuma condenação haveria no coração, na personalidade ou no caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é justo em todas as suas obras. Deus, ele nos fez para o seu louvor, para a sua glória. O caminho que nos leva à vida eterna é o que Jesus ensinou em João 14,6. Agora, existem caminhos que nos levam a uma perdição eterna. Aí existem vários. E Jesus diz que eles são largos e espaçosos. E esses caminhos são caminhos de credibilidade humana, que traz crédito à pessoa ou ao ser humano. São caminhos que não deixam constrangidos os seres humanos com relação ao seu andar, ao seu falar, ao seu modo de viver. Pelo contrário, Jesus diz que são largos e espaçosos. Ele diz, e são muitos os caminhos que levam à perdição. Agora, um só caminho conduz à vida eterna. E Jesus diz que ele é apertado. A porta é apertada. A figura é de alguém que tenta passar por uma fresta, que tenta ali se movimentar para passar por um local apertado. E depois que passa, ainda anda com dificuldade, porque ele diz que é estreito. Esse é o caminho da salvação.
Esse é o caminho que Jesus diz que é difícil, que exige esforço, tanto para entrar quanto para andar nele. Mas ele diz: felizes são aqueles que optam por ele. Bem-aventurados são aqueles que optam por ele. Porque no final desse caminho há uma esperança eterna ao lado de Deus. Enquanto que o outro é largo e espaçoso. Enquanto que o outro não precisa nenhuma insatisfação de estar nele. Pelo contrário, é só alegria. Jesus diz que eles conduzem à perdição. Ou seja, a premiação é agora recebida, o galardão é agora recebido. Mas a cobrança é eterna. Enquanto que agora alguns sofrem, enquanto que agora alguns renunciam à sua própria vida por esse caminho apertado, vão gozar de uma alegria, de uma bem-aventurança eterna. A alma dessa pessoa, além de gozar de uma bem-aventurança eterna, ainda receberá um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Isso é evangelho. E é nisso, ou neste evangelho, que João está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus nesse momento. Fale com Deus nesse instante. Coloque sua vida diante do altar do Senhor nessa hora, em nome de Jesus.